Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, professora Ana Flávia. Hoje iremos estudar o capítulo 7, Urbanização Brasileira. A produção do espaço urbano. A urbanização ocorre quando há aumento da porcentagem da população urbana e esta está relacionada ao conjunto de intervenção no espaço para melhores infraestruturas. No Brasil, o processo acelerado de urbanização ocorreu no período de intensa industrialização, ou seja, pós-guerra, tendo se iniciado nas últimas décadas do século XX. De acordo com a estatística do IBGE, cerca de 81% da população brasileira, no ano de 2000, estava concentrado nas grandes cidades. Analisando o gráfico, podemos perceber que a produção do espaço urbano cresceu a cada ano. Em 1950, tínhamos 36% da população urbana nas grandes cidades. Em 2000, essa população passou a 81%. Isso tudo com relação ao processo de êxodo rural, ou seja, saída do campo para a cidade. Já estudamos em aulas anteriores o processo do êxodo rural, onde ele está relacionado com a repulsão da força do trabalho no campo, formação de uma superpopulação relativa e o latifúndio, ou seja, várias propriedades com vários tipos de produções. Já a atração da força do trabalho nas cidades está relacionado com a geração de empregos e o surgimento do trabalho informal, ou seja, o autônomo. Já nesse gráfico, podemos perceber que, além da urbanização, ocorreu também uma desigualdade regional entre 1950 até o ano 2000, onde a gente pôde perceber que a região sudeste teve o crescimento maior e a região nordeste ela começou a cair por conta desse processo de saída do nordeste para o sudeste em busca de uma vida melhor. Porque no Nordeste, principalmente no sertão, tem uma questão da falta de chuva, ou seja, questão da água. Aqui já encontramos o processo da rede urbana brasileira, ou seja, as metrópoles nacionais e as metrópoles globais. Metrópoles nacionais, as principais, nós temos a região metropolitana de Fortaleza, a de Recife, a de Salvador, a de Belo Horizonte. Já as supermetrópoles, ou seja, as metrópoles globais, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, onde a de São Paulo ela se destaca por ser a terceira maior cidade do mundo, ficando atrás apenas de Tóquio e Nova York. Vamos entender melhor esse processo. Metrópoles nacionais, as principais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles regionais, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém. Centro submetropolitano, ou seja, que está no processo de metropolização, Natal, Vitória, Aracaju, Goiânia e aqui embaixo escondido nós temos Manaus. Cidade local, as cidades que mais são destacadas dentro de uma economia, Mossoró, Petrolina, Blumenau e olha aqui o nosso estado com Sobral. E as vilas que são unitárias. Os espaços metropolitanos. Em 1950, o Brasil tinha 3 cidades de grande porte, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que abrigava mais de 500 mil habitantes. Já em 2000, o Brasil passou a ter 30 cidades ultrapassando a marca de 500 mil de habitantes. Essa concentração econômica determinou a aglomeração e resultou no espaço de metropolização. De que forma ocorre a gestão pública com relação às metrópoles? É dividida em 2 setores, integração física das manchas urbanizadas e separação das manchas das áreas rurais, ou seja, cidade e campo. Conurbação relacionada à cidade, integração funcional relacionada a campo.
que a integração funcional é fazer com que os agricultores permaneçam no campo através de algum projeto governamental, por exemplo, no nosso estado, projeto Semear. Conurbação e ligação de duas grandes cidades ou municípios. Juntando as duas, nós temos os descompasso entre os limites municipais. Para entendermos o que é conurbação, vamos lá. É quando a área anterior, aqui temos a área A, a área B, elas são separadas por uma área que não foi urbanizada. Depois desse processo, surgiu uma nova área, que é a área C. E aí passou-se a ter o processo de conurbação, ligando a área A à área B, surgiu a área C. Ou seja, processo de desenvolvimento de uma cidade. É um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fossem apenas uma. A conurbação pode apresentar efeitos negativos, caso não ocorra um efeito planejado urbano, pois os problemas de uma cidade podem ser transferidos para as vizinhas. Em 1973, foi criada a região metropolitana de Fortaleza, ou seja, além de Fortaleza, os municípios vizinhos com um grande desenvolvimento econômico. Então, nós temos Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz. Esses municípios, junto com Fortaleza, formavam a nossa região metropolitana em 1973. De lá para cá, sofreram algumas alterações. Vamos conhecer. Então, aqui podemos identificar a mudança da região metropolitana de Fortaleza, onde em 1973 nós tínhamos apenas Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz, e agora a gente já tem uma área bem maior. Então, os municípios que em 2004 não estavam dentro da região metropolitana e agora já estão, porque cresceram economicamente. Antes não fazia parte. Paracuru, Paraipaba, Trairi, São Luís do Curu. Esses, desde 2004, entraram dentro da nossa região metropolitana. Então, atualmente nós temos Trairi, Paraipaba, Paracuru, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Guaiúba, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Cascavel, Pindoretama e Fortaleza. Informações importantes que vocês precisam saber. O município de Caucaia é o maior em área. Pindoretama hoje se tornou um município, deixando de fazer parte de Cascavel em 1987, onde Pindoretama é o menor com apenas 72,85 km². Isso quer dizer o quê? Que da nossa região metropolitana, Caucaia é o maior em extensão territorial e Pindoretama é o menor. São Luís do Curu é o município menos populoso, atualmente com quase 4 vezes a população inicial e o triplo de municípios da região metropolitana de Fortaleza, está relacionado com a integração das cidades, ou seja, o nosso processo de conurbação. E dentro do nosso estado, além da região metropolitana de Fortaleza, desde 2009, nós temos uma nova região metropolitana, chamada de RMC, que é a região metropolitana do Cariri, onde no começo era conhecida como Crajubá, porque só fazia parte Crato, Juazeiro e Barbalha. Só que de 2009 para cá teve um grande processo econômico. Então, hoje fazem parte dessa região Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, Jardim e Missão Velha. Todos esses municípios estão interligados socioeconomicamente. E Juazeiro do Norte, por ter feito esse processo de região metropolitana do Crajubá, juntando-se com Crato e Barbalha, apresenta algumas características. Inicialmente, tudo girou em torno
religioso na figura de Padre Cícero, onde recebia anualmente as visitas de milhares de devotos de todo o Brasil. A população local está voltada no turismo religioso e no comércio, aproveitando-se a sua localização geográfica, maioria das capitais nordestinas, consequentemente de grandes centros, a cidade desenvolveu-se e configurou-se como metrópole regional do Cariri, ou seja, a mais importante. Juazeiro do Norte é a mais desenvolvida, também a mais importante cidade do interior do Ceará. É o terceiro maior polo da indústria de calçados brasileiros, depois de Franca, em São Paulo, e Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E agora vamos exercitar o que vimos na aula de hoje. Pega o livro de vocês e abra na página 178 e 179. Caso não possa responder no livro, copie no caderno perguntas e respostas. Já pegaram? Vamos começar. Vamos lá, agora com caderno e livro nas mãos, vamos responder a questão. Primeira, diferencie urbanização de crescimento urbano. O que é urbanização? É o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural, ou seja, é o aumento da população da cidade mais do que a população do campo. E o crescimento urbano refere-se ao aumento de uma área urbana de uma cidade, ou seja, o crescimento físico do sítio onde a cidade vai ser modificada. Então, qual será a nossa resposta? Urbanização está relacionada com a proporção da população da cidade, ou seja, uma área urbana. Crescimento urbano está relacionado com o aumento da cidade, referente a um espaço físico. Segunda questão. Observem as imagens e respondam ao que se pede. Item A. Marque com os números abaixo a foto que corresponde ao conceito de cidade formal e cidade informal. Na primeira imagem, vocês vão determinar se é uma cidade formal ou se é uma cidade informal. E aí? Exatamente. A primeira imagem é uma cidade informal. E a segunda imagem é uma cidade formal. Qual a diferença de uma para outra? Cidade formal é aquela construída com autorização, que tem saneamento básico, que tem toda uma estrutura física. E a cidade informal é aquela construída de forma inadequada. Invasão de terreno, não tem saneamento básico, casas em cima uma da outra. Um exemplo, favelas ou comunidades. Item B. Depois de ter observado as duas fotos, cite as principais diferenças que você consegue observar entre os dois bairros com relação aos equipamentos urbanos e aos problemas sociais. Então, o que podemos identificar? O bairro 1 corresponde à cidade formal. Apresenta uma melhor estrutura de equipamentos urbanos, como, por exemplo, é nítido se ver o calçamento nas ruas, a presença de energia devido aos postes. Esses estão colocados de maneira organizada. Árvores que enriquecem o ambiente são construções planejadas. Já na cidade informal, na imagem 2, é notável que existem diversas demandas, como calçamento das ruas da região não existe, as construções são desorganizadas, sem segurança e o ambiente é precário. Terceira questão. Defina o que é fenômeno conurbação. Bem, a conurbação é um fenômeno geográfico caracterizado pela prática de falta de limites entre duas ou mais cidades, formando um aglomerado interligado de tal forma que não se faz necessário ter tantos limites nas cidades. Exemplo, São Paulo e Guarulhos. Quarta questão. O que são regiões metropolitanas e cite as principais ou maiores regiões metropolitanas do Brasil. Quando o intenso processo de urbanização promove a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, como São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ou seja, uma região metropolitana é a união de várias cidades com o objetivo socioeconômico de um mesmo estado ou região. Quinta questão. Caracterize e aponte os fatores que estão alterando a hierarquia da rede urbana brasileira. Primeiro ponto. As mudanças na infraestrutura de transporte e telecomunicação. Segundo ponto. A mudança na distribuição geográfica dos investimentos. Terceiro ponto. O surgimento de novos setores produtivos, ou seja, a logística empresarial. Quarto ponto, o processo de desmetropolização. Quinto ponto, mudança no fluxo migratório das cidades. Sexto ponto, as mudanças na infraestrutura de transporte e telecomunicações. E aqui concluímos a primeira parte do nosso capítulo 7, Urbanização Brasileira. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima.